Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje é o nosso 24º dia com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 4. Nós estaremos falando sobre a mulher samaritana. Bom, nós sabemos da história dessa mulher e nós temos aqui algumas coisas muito importantes. Lembrando que essa mulher, o nome, o subtítulo já diz, né? A mulher samaritana. Então, os judeus e samaritanos não conversavam. Eles não conversavam, os judeus odiavam os samaritanos, porque eles falavam que eles casaram com mulheres estrangeiras e eles não eram mais puros. Lembrando que os judeus, né, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles eram separados, foi um povo separado, escolhido e separados por Deus. Então, tinha sempre essa distinção e qualquer judeu que casasse com qualquer mulher estrangeira, né, eles eram considerados impuros. Então, os samaritanos, eles tinham essa mistura, é por isso que os judeus não gostavam deles. Então, quando Jesus, ele sai e ele vai atravessar, ele deixa a Judeia e aí ele vai outra vez para a Galileia. E ele vai então e passa por Samaria. Tinha como Jesus passar por fora de Samaria, mas ele tinha um encontro com aquela mulher. E aquela mulher precisava ouvir, precisava, através dela, sair anunciando que o Messias tão prometido havia chegado. Lembrando que as pessoas, nem todos aceitaram a Jesus como Messias. Nem todos aceitaram Jesus porque a visão deles, na promessa, na visão deles, ele viria com todo o seu poder, todo com a sua glória, né, num cavalo branco, aquela coisa. Por isso que os judeus até hoje esperam a vinda do Messias. Eles não aceitaram que um simples filho de um carpinteiro pudesse ser o Cristo, o Messias tão esperado e tão aguardado. Então, vamos ver algumas situações. Essa mulher, lembrando que no Oriente Médio, né, a gente sempre comenta aqui, no Oriente Médio, nós estamos falando de um momento em que os homens não conversavam com as mulheres em público. Nenhuma, nem a sua mãe, nem a irmã, nem a sua esposa, eles não conversavam com as mulheres em público. As mulheres em si não tinham valor, não é totalmente diferente quando nós olhamos para o Brasil, olhamos para outros países, mas lá não. Hoje é normal a gente sair, né? Você encontra as pessoas abraçadas, dada a mão, aquela coisa toda. Mas ainda existem alguns lugares em que as mulheres estão ali só para casar, ter filhos, cuidar da casa, do marido e dos filhos. Não tem mais valor, não tem, elas não têm tanta importância na sociedade. Graças a Deus, muitas têm lutado, né, muitos países do Oriente Médio mesmo, elas têm conquistado seu espaço, então elas podem agora estudar, elas podem tirar carta, elas podem ter a vida que elas, vamos dizer, que elas gostariam de ter, de ser, vamos dizer assim, livres. Então nós estamos falando do Oriente Médio, época no tempo de Jesus. Então as mulheres não tinham importância, elas eram a ralé da sociedade e elas não podiam falar, elas não podiam fazer nada. E essa mulher sai então nesse horário, né? A palavra vai dizer que perto do meio-dia, porque era um horário que nenhuma das outras mulheres saíam para ir buscar água. E ela vai devido por conta da vida dela, da história de vida dela. Hoje a gente fica assim,
Até hoje, gente, vamos ser bem sinceros, né? Até hoje, quando nós falamos assim, a gente vê uma conhecida, né? Nossa, fulano tá namorando. Ai, que legal e tal. De repente, nossa, fulano não tá namorando mais. Não, fulano já tá namorando. Tipo assim, troca de namorado muito rápido. Embora nós estamos em uma sociedade mais livre, com a mente mais aberta, nós ainda estranhamos, principalmente nós mulheres que somos evangélicas, nós estranhamos. E imagina nesse caso, essa mulher já tinha tido 5 maridos. E aí o próprio Jesus vai falar assim, ó, e o que você tem também não é seu. Então, essa troca de maridos trouxe para ela uma visão diferente do tipo de mulher que falava assim, ó, essa é o tipo de mulher que não entra na minha casa. Vai dizer que você nunca viu alguém falando aquela ali, ó, cuidado, não deixa ela entrar na sua casa, não. Mas, e era essa, justamente esse tipo de mulher que não podia entrar na casa, que não podia ser amiga, que era o perigo da sociedade. E é justamente essa mulher que Jesus quebra todos os paradigmas. Jesus entra na cidade. Jesus vai até o poço. Jesus conversa com uma mulher que, além de ser mulher, é samaritana, que, além de samaritana, já teve vários maridos, e o que ela tinha também não era dela, e era a pessoa menos improvável para ser alcançada pelo próprio Jesus. Jesus não faz distinção. Jesus está ali para salvar a todos. Jesus está ali com a missão de quê? De ser o salvador do mundo. Então, independente da classe social, independente da posição, independente de etnia, independente de raça, ele está ali para trazer a salvação. E ele oferece a água da vida para aquela mulher. E aquela mulher bebe daquela água e ela fala. E o Senhor fala: olha, a partir do momento que você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. Mas a sede não é essa sede que a gente sempre tem, que a gente tem que tomar água, mas é a sede que nós temos saciados aqui dentro. Então, aquela mulher entendeu que o Messias estava ali diante dela. Gente, vocês já imaginaram qual a alegria daquela mulher de saber, olha, eu estou diante do Messias. E ela sai e vai anunciar a todos, olha, lá na fonte eu encontrei o Messias. E ele disse que eu tinha salvação. Olha, eu fui lá e falei com o Messias e ele falou que eu também posso ser salva. Eu também posso ser livre. Eu tomo dessa água e eu nunca mais terei sede, porque rios de água viva vão fluir do meu interior. A mensagem que é nos trazido, que é deixada aqui através dessa mulher, é que, olha, embora o povo de Samaria era zeloso, eles também ansiavam. Como nos dias de hoje, tem aquelas pessoas que não acreditam, não querem saber, mas existe sempre um ou outro que dentro dele existe uma ausência, existe uma tristeza que ela pode ser suprida através de você. Você já bebeu, você que já bebeu dessa água, você que já teve essa experiência, você que já viveu com Jesus, que tem esse momento, que sabe o que é a alegria de estar na presença do Senhor, você pode ser a mulher usada para transmitir essa mensagem para outras mulheres, transmitir essa mensagem para outras pessoas. Eu já falei aqui para vocês do testemunho que a minha mãe já viveu, só do comportamento dela. Só dela andar, dela ir para a igreja e alguém ficar olhando, observando e falou assim: aquela mulher é diferente, eu quero ser diferente igual aquela mulher. Porque dentro dela existe um rio que transborda.
Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós vivemos essa alegria, quando nós vivemos esse transbordar do Senhor, as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem ser alcançadas, atingidas e elas podem vivenciar o melhor de Deus. Enquanto a sociedade, enquanto as pessoas estão tentando manipular, as pessoas estão tentando ridicularizar, as pessoas estão tentando menosprezar, vem Cristo e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí eu pergunto para você, que tipo de mensagem nós estamos passando? Nós estamos passando aquele tipo de mensagem do, olha, cuidado com aquela ali, viu? Ó, cuidado que aquela ali não é flor que se cheire, não. Ou você tem passado a mensagem do tipo, gente, aquela pessoa passou uma paz tão grande, mas tão grande. Ai, como eu gostaria de ser como essa pessoa. Ai, como é gostoso conversar com a fulana. Ai, como é gostoso estar perto da cigana. Ai, nossa, ela transmite uma paz tão grande. Gente, se você nunca vivenciou isso aí, busca de Deus e você vai vivenciar. Você vai ver como é bom, você vai ver como é maravilhoso. Você não precisa abrir a boca para dizer nada. Essa mulher, ela sai quando ela recebe da palavra do Senhor, quando ela recebe do próprio Mestre, do próprio Messias. A palavra de salvação, a água que iria transformar a sua vida. Quando ela recebe isso do próprio Jesus, ela se sente tão alegre, tão transbordante, que ela sai, que ela quer contar para todo mundo, que ela quer dizer para todo, olha, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias e ele disse assim: olha, eu ainda perguntei para ele. Dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, a gente tem que adorar aqui, onde nós devemos adorar. E ele fala: olha, virá o tempo, mas a hora já é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer, em qualquer lugar que você estiver, você pode adorar ao Pai, porque o Filho está aqui para abrir caminho, onde você não vai mais precisar fazer sacrifício, mas o maior sacrifício vai ser feito, e a partir desse momento que esse sacrifício é feito, vai abrir então, a porta já está quase aberta. O caminho já está quase aberto, já está quase finalizado para você ter um contato diretamente com o próprio Deus. E tudo que o Pai espera é que nós adoramos em espírito e em verdade. E ele fala, ó, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não precisa especificamente em Jerusalém, não precisa ser especificamente no monte. Hoje nós temos livre acesso para adorar ao Senhor. Você pode adorar Ele no seu lar, você pode ir à igreja adorar, você pode estar dirigindo, adorando ao Senhor, você pode chegar no teu trabalho em espírito, continuar adorando ao Senhor. Mesmo em momentos de tanta turbulência, você pode adorar ao Senhor, porque o Pai procura tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Somos livres para adorar ao Senhor. Então vamos aproveitar essa oportunidade e adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Assim como o Senhor transformou a vida dessa mulher e brotou dentro dela rios de água viva, ao ponto dela ter que contar para todos. Assim o Senhor faz as nossas vidas nos dias de hoje. Mas o corre-corre do dia, às vezes, nos deixa passar abatidos, despercebidos. Mas que nós possamos
buscar dentro de nós e transmitir essa paz, esse amor, esse regozijo, esse descanso que vivemos nos braços do Senhor. Que Deus te abençoe e você possa jorrar rios de água viva dentro do seu ser. Que o Senhor continue te abençoando e amanhã estaremos de volta no nome de Jesus. Deus abençoe.